Olá, boa noite. Eu sou Rubens Teixeira. Estamos aqui hoje, dia 11 de julho. Já são 22 horas e 2 minutos, iniciando uma live, conforme foi anunciada, com o professor Jorge Videira. O tema já está escrito no Facebook, né? E eu vou esperar as pessoas entrarem para assistir a live. Eu peço a você que já está assistindo essa live, ela é muitíssimo importante, por uma razão simples. O tema de hoje que a gente vai falar, como a esquerda destruiu a educação no Brasil, né? O professor, educador, né, que também é pastor, Jorge Videira, que eu vou dizer para vocês o currículo dele, você vai ver que é um currículo incrível, né? Ele vai explicar o que houve, por quê? Para que nós possamos reconstruir a nossa estrutura educacional, o pensamento intelectual no Brasil, nós temos que, primeiro, entender como foi desconstruído para a gente poder fazer a limpeza necessária, né? Eu estou aqui, enquanto eu estou aqui observando a entrada das pessoas, também estou enviando para as pessoas que eu quero que assista esta live, né? Que estão esperando, né, o início da live. Eu estou enviando para algumas e eu peço para vocês que também envie para os amigos, envie para as pessoas que vocês querem que faça parte, porque para nós conservadores, para nós de direita, para nós cristãos, é fundamental nós termos as bases daquilo que será dito aqui hoje. Então, eu vou ler aqui para vocês parte do currículo do professor Jorge Videira, um currículo gigantesco, né? Intelectual, vocês vão perceber que ele conjuga a capacidade técnica, ele conhece do tema que ele vai falar, a inteligência, que é a capacidade de inferir, né, muitas coisas, né, tem uma argúcia, né, uma sagaz, vamos dizer assim, perspicaz no raciocínio, né, e também tem uma fluência muito grande para explicar. Ele é administrador de empresa, formado em História, e também bacharel em Teologia. Ele tem várias pós-graduações, eu vou citar algumas aqui, né? A pós-graduação em História de Israel, para quem não sabe, ele dá aula sobre História de Israel em Israel. Ele vai lá com equipes, né? Várias vezes já foram. Eu fui numa dessas turmas que esteve lá com ele, e chega lá, ele deu realmente a profundidade de conhecimento dele é ímpar, né? O assunto não vai ser História de Israel hoje, mas só para vocês saberem, né? Vários cursos de extensão que ele fez, coordenou cursos, enfim, vários títulos, muitos títulos, tudo isso eu vou botar um comentário na live para vocês lerem com calma exatamente o perfil dele, com livros ele falando acerca de exposição, de hermenêutica, de exegese, de ensino, enfim, um homem com muita capacidade. E o tema de hoje, que nós vamos falar aqui, é sobre como a esquerda, né, não só ela degenerou a educação no Brasil. Observe que o setor público, a educação pública, que foi a mais afetada, ela terminou sendo a mais destruída também, né? As universidades públicas, por mais que sejam alunos que passam em vestibulares, mas as estruturas são precárias, muita falta de aula, desordem, alunos que não se formam nunca, muita politização, e isso faz gastar dinheiro público e ser uma estrutura ineficiente de ensino. Por outro lado, a esquerda também, ela tem afinidade com países que são autoritários e que são destruídos economicamente, sociologicamente, são países que vivem na opressão, e a esquerda tem revolta contra países bem-sucedidos do ponto de vista científico e econômico, como Estados Unidos, Israel e por aí vai. Então, esse vai ser o tema, ou seja, um tema muito importante para sedimentar, isso é para líderes, para jovens, para pensadores de todas as idades, de qualquer formação intelectual. Aqui nós esperamos dar uma base
para que nós possamos saber argumentar com aqueles que tentam impor a ideologia de esquerda na mente de jovens, de adultos mesmo, mas especialmente os mais jovens. Tá? Então, você já compartilha, marca as pessoas que você quer que assista esta live, porque senão depois você vai se arrepender, tá bom? Mas boa noite aí, professor, pastor Jorge Videira, né? É um prazer enorme ter o senhor aqui, uma aula que o senhor vai dar para o mundo. Essa live vai ser enviada para várias pessoas no exterior, porque eu mesmo farei isso, né? Eu creio que outras pessoas farão, Brasil inteiro, pessoas de todos os municípios do país, que são, às vezes, rincões distantes, que mandam mensagens para mim, assistem nossas lives. Então, vocês terão hoje a oportunidade de assistir uma aula com o professor Jorge Videira. Então, boa noite, professor. É um prazer ter o senhor aqui. Já disse, professor e pastor Jorge Videira. Evidentemente que ele está aqui para dar uma aula para nós. Ele não está aqui na condição apenas de pastor, porque não tem como ele deixar de ser, mas ninguém aqui é preconceituoso, independente da sua religião, e a gente não tem preconceito de assistência, nem de ouvir, as pessoas também não têm, até porque os conservadores não são nada preconceituosos. No tema conservadorismo, nós somos unidos. Então, você que é evangélico, católico, espírita, ou não tem religião e base, e é conservador, vamos debater o tema que interessa ao conjunto aqui. Então, é bom que o pastor Jorge Videira também mostre agora o seu talento como historiador, como pensador, para aqueles que tentam diminuir, e não são os conservadores que fazem isso, mas aquela mídia horrorosa, aquela mídia que gosta de ganhar dinheiro para falar o que interessa e propagar pensamentos degenerativos à moral e distante do que é o anseio do povo brasileiro, vão assistir agora a um homem muito preparado, inteligente e que é pastor, porque a opção religiosa dele é o que ele crê, é a mensagem que completou o coração dele e, evidentemente, é direito dele. Mas o que ele vai falar se aplica a pessoas de qualquer natureza, porque vamos falar aqui sobre o nosso país. Então, boa noite aí, professor Jorge Videira, é uma honra muito grande, obrigado pela oportunidade que o senhor está nos dando de conversar com o nosso público e ensinar, compartilhar do seu tempo precioso, a sua inteligência, o seu conhecimento para todos nós. Boa noite. Boa noite, doutor Rubens, e boa noite, Brasil todo que está aí nos ouvindo, a todos os queridos e amados amigos, alguns alunos, alguns colegas professores, e, enfim, todos que estão aí dispostos a ouvir essa nossa pequena opinião, né? Agradeço aí a apresentação do doutor Rubens com relação à minha pessoa, e eu quero deixar bem claro que eu não sou filiado a nenhum partido político. Eu não tenho nenhuma ligação, absolutamente nenhuma ligação com partido político algum. O meu papel aqui, o meu convite aqui foi para falar a respeito do ensino propriamente dito e dessas questões básicas entre laicidade e ateísmo, né? Porque no afã de tornar um Estado laico, acabaram tornando um Estado ateu. E as duas coisas não são a mesma coisa. Então, a minha vontade é que eu possa colaborar de alguma forma, esclarecer de alguma forma, e é de suma importância que os nossos queridos ouvintes, colaboradores, os que estão nos assistindo, também coloquem seus posicionamentos, seus questionamentos em relação a tudo que a gente tem a dizer, né? Porque a ideia é expor um pensamento, mas nós não estamos em nenhum momento nos colocando como donos da verdade. A gente quer apenas discutir uma coisa que acontece no mundo inteiro. No mundo inteiro acontece isso, e quem estuda história sabe que a história ela tem, né, o que Marx chamava de dialética, ela tem uns altos e baixos, uns momentos de ida e vinda, e que a gente percebe nitidamente em vários setores, até inclusive no setor espiritual. Você vê que agora, por causa desse efeito coronavírus, embora as igrejas tenham fechado por causa da ordem da questão da quarentena, da separação e tal, mas a procura espiritual das pessoas
aumentou sobremaneira. Não sei se você percebeu isso, doutor Rubens, que muitas lives começaram a detonar na internet com cultos. Quer dizer, se houve alguma ação, né, vamos colocar aqui no contexto espiritual, né, alguns que podem estar nos ouvindo, quem sabe não creiam em Deus, mas digamos que creia. Se houve alguma ação diabólica através desse vírus, na tentativa de fechar a igreja, ou quem sabe na tentativa de algum político de fazer com que a igreja fosse fechada, o efeito foi contrário, porque acabou que muita gente passou a fazer live e a igreja agora deixou de ser num lugar específico e passou a ser na sala de quase todo mundo. A maioria dos pastores estão fazendo lives com conteúdos espirituais de primeira categoria e orando pelas pessoas, levando o mesmo evangelho que levavam antes. Eu, por exemplo, atingia um público X, com a live eu estou atingindo 10, 20 vezes mais o público X que eu tinha. Então, é interessante essa questão. Mas se você permite a gente falar um pouquinho de história, isso vem acontecendo ao longo dos séculos, sempre aconteceu. Você vê que na queda do chamado teocentrismo e na formação do homem moderno, né, do antropocentrismo, quando a chamada Idade Média deixa de ser Idade Média para passar a ser chamada de Idade Moderna, esse homem moderno ele vai buscar conceitos dentro de vários outros propósitos e deixa de lado um pouco os conceitos divinos, passa a ser um homem voltado para dentro de si mesmo. Quer dizer, é um homem que não é ateu, mas também não é totalmente devoto a Deus, né? Quando vem o século XVIII, há, com a explosão industrial na Inglaterra e um grande avivamento também espiritual na Inglaterra, uma espécie de espiritualização no mundo inteiro, porque a família Wesley, a pregação dos depois posteriormente chamados metodistas, né? Que antes eles eram apenas chamados de Clube dos Santos e tal, depois que se formaram num movimento muito importante que foi o movimento metodista. Eles chegaram a atingir, assim, quase que o mundo inteiro na sua pregação, e houve um grande avivamento no mundo, no sentido espiritual, no século XVIII. Em contrapartida, vem o século XIX, e é exatamente o século das grandes contradições em questões espirituais. É no século XIX que nós vamos ver Charles Darwin lançando lá a sua teoria da evolução, que, aliás, não é dele, ele copiou de alguém. Já existiam 8 livros, na época que Darwin lançou o seu, existiam 8 livros, e eu posso dar isso para vocês, está na minha live, está na minha página, inclusive, a relação dos livros, dos autores. Então, é nessa época que vai surgir a morte de Deus, né? Vai surgir o conceito de um alemão chamado von Hausen, que ele vai dizer que a história bíblica não é uma história verdadeira, e ele vai se opor ao conceito da verdade bíblica e vai transformar os milagres bíblicos em apenas movimentos da natureza, ou seja, fenômenos. Então, o mar se abrir para o povo passar não é mais um milagre, é um fenômeno. O fato de codornas cair no acampamento foi um fenômeno. Então, a ideia desses autores, a partir daí, é tentar, a partir de von Hausen, é tentar fazer com que o Deus da Bíblia não exista. Exista a história de um povo, a história de Israel, que foi o livro que ele escreveu, a História de Israel, mas uma história de Israel sem Deus, o que é muito difícil você separar a história de um povo com a história do seu Deus, né? E se Israel é ainda uma nação hoje, é porque tem um Deus. E se esse Deus ainda está hoje sendo pregado, é porque tanto Israel quanto a igreja ainda continua pregando a respeito desse Deus. E aí o que vai acontecer? Nessa passagem do século XIX, vem o século XX, e aí vem
o ataque total do 19 é que surge as ideias que vão combater o criacionismo, que é o evolucionismo, né? E o evolucionismo de uma teoria acaba se transformando numa ciência sem prova, porque nunca teve uma prova de nada, de nenhum animal que tenha se transformado, que tenha evoluído ao ponto de se transformar numa outra espécie, e sempre que eles tentam demonstrar evolução da espécie, na realidade o que eles nos mostram é a mutação ou a adaptação da espécie. Um urso pode ficar muito peludo na hora do frio, e no calor ele perdeu o pelo, mas ele continua sendo urso. A ideia de um dentilhão, lá como o próprio Darwin coloca, ter o seu bico alongado para poder colher as sementinhas dentro da árvore, esse dentilhão, esse pássaro, continuou sendo pássaro, ele não passou a ser uma baleia. Então, a ideia de uma espécie se transformar em outra espécie, isso nunca foi provado. Mas a vontade de tirar Deus, a vontade de defender o chamado ateísmo, acabou aceitando essa teoria como ciência, mesmo sem comprovação científica, e aí as escolas começaram a ser invadidas desse tipo de conceito. E quando vem a evolução do que nós conhecemos como comunismo, é que vem, então, o ataque total aos conceitos mais básicos da vida. Deus, família, né? A criação, o pai, a figura do pai, a figura da mãe. Você vê que a lei da palmada, o pai não pode mais educar o próprio filho, a propriedade, né? A criança pertence ao Estado, não pertence aos pais, a autoridade não está com os pais, está... Então vai mudando todo esse contexto. Você percebe que o Brasil ele conseguiu manter essa linha de educação onde a família era ensinada, né? As crianças tinham ensino de moral e cívica, tinham ensino da história do próprio país, né? As classes se dividiam nas aulas de religião, eu peguei isso, eu fui dessa época aí, e cada um tinha lá um professor dentro da sua própria religião para estudar sobre Deus e as suas... Né? Com o tempo, isso foi se transformando, e a grande apoteose disso aí foi exatamente com a Lei de Diretrizes e Bases de 20 de dezembro de 96. Em 1996, quando o ministro Paulo Renato, e seguindo aí as ideias da Darcy Ribeiro e outros mais, criaram uma nova diretriz de base, tirando do professor toda a autoridade dentro de sala, tirou do professor aquela postura de ser realmente o detentor do saber, o que também não era muito lógico, né? O professor não era o todo-poderoso e alguns se achavam todo-poderoso. Não sei se você, doutor Rubens, é do tempo da palmatória, né? Mas na época antiga os professores tinham o direito, eles, por lei dado a eles, de bater na criança, botar de castigo no milho e tal, para a criança obedecer. Lógico que isso era um exagero, isso tudo foi mudado, só que com a ideia de adaptar e se dar mais atenção ao aluno, que realmente era necessário, eu também sou favorável. Eu acho que o mais importante dentro de uma sala de aula não é o professor, para mim é o aluno. O aluno tem que aprender, né? Aí depois vem o conteúdo, depois vem a questão da grade horária, que tem um monte de regras. Só que quando a gente viu que de 96 para cá, essa nova lei, chamada Lei de Diretrizes e Bases, que é a Lei 9.394, ela começou a mudar todo esse contexto de lá para cá, certo? Então você perceba que é uma tomada de posição, é o fim do regime militar, né? A democracia, entre aspas, assume o governo, e junto com essa democracia, também um ataque frontal ao contexto do ensino. E o que eles vão atacar? Os princípios básicos
do que nós chamamos de religião, que é o conceito de Deus, o conceito do pai como figura daquele que tem autoridade para corrigir a criança. E aí vem as leis que eles foram criando ao longo do tempo para poder tirar toda a autoridade da família e pegar essa criança, e como nos países comunistas acontece, a criança pertence ao governo e não aos pais, né? É uma coisa que, infelizmente, a gente vê por aí. Então, na minha opinião, doutor Rubens, isso não vem de agora, isso já vem, né, de tempos em tempos em tempos, a gente já vem notando isso, essa mudança aos pouquinhos, e aí o que acontece? Se você tem um governo que é formado com pessoas com essa mentalidade, os professores que vão ser escolhidos, as pessoas que vão ser formadas, e o conteúdo didático vai deixar de ser um conteúdo da legitimidade histórica, onde o aluno vai para aprender matemática, ciência, geografia, ele vai para aprender... o aluno acaba indo para a escola para aprender um idealismo, sabe? Ou uma filosofia de um determinado partido político, e ele sai dali praticamente um seguidor fiel, extremamente cego. Eu tive o desprazer de pegar, né, nas turmas, às vezes do segundo período, terceiro período, de pedir, como professor de história, de pedir para que eles fizessem resumo de livro, resenha de livro, né, que fizesse resenha crítica de um livro, e a maioria não sabia nem ler, eles liam e não entendiam. Muitos e muitos alunos, eles liam e não tinham a menor ideia de explicar o que estavam lendo. Quer dizer, é o tipo tem um nome para isso, né? É o analfabeto virtual. Quer dizer, ele consegue ler, consegue escrever o nome dele, mas ele não compreende o que está lendo. Então, quer dizer, esse indivíduo que não teve mais a sua mente gabaritada para um aprendizado amplo, né? Onde ele tinha o poder de ter a mente funcionando, ele agora passa a ser robotizado, ele passa a ser agora como se fosse uma máquina de reproduzir, um gravador que vai reproduzir o que foi gravado ali, e ele repete aquelas ideias conforme se fosse a única verdade absoluta da vida, né? É o que eu tenho percebido nesses anos. Então, professor, resumindo, o senhor falou que essa degeneração, essa influência da esquerda, e quando o senhor falou da influência da esquerda, o senhor se referiu à cópia dos comportamentos, das práticas, das premissas adotadas em países comunistas, como controle da família, combate à religião, ou seja, foi afastando aqueles valores que, historicamente, eram os seguidos pelo povo brasileiro, um povo conservador, um povo religioso, né? E que eles trouxeram isso inicialmente com a implantação, com a disseminação da ideologia de esquerda, e o senhor se referiu ao ministro Paulo Renato, né? Na época foi, 96, né? Quer dizer, o governo Fernando Henrique Cardoso fez a Lei de Diretrizes e Bases, e nessa Lei de Diretrizes e Bases estabeleceu premissas essas que, digamos, consagraram o início, né, do estabelecimento do modelo esquerdista na educação brasileira. Então, observem que tudo isso foi feito de lá para cá e isso foi influenciando de tal maneira o ensino no Brasil que houve uma degeneração do ensino, em especial o ensino público. Então, porque se você pega o início, você começa a tirar, quer dizer, de repente você tira um professor da sua autoridade normal e dá a ele uma outra autoridade. Porque a ideia de dizer, não, o aluno é o centro do nosso propósito, né? O professor ele vai se dedicar ao aluno. Mas nós vemos isso com várias propagandas e vários tipos de vídeos que demonstram de muitas crianças que estavam na escola e que, por pensarem diferente daquele pensamento idealista, que nada tinha a ver com
o conteúdo programático, com o conteúdo de ensino, do que estava estabelecido pela grade, né, do currículo, era apenas a opinião política do professor, e o professor mandar sair de sala, ameaçar que ia tirar ponto, quer dizer, esses extremismos todos, né? E isso sem colocar aí nenhum nome de partido político no meio. O que a gente está discutindo aqui é a questão do ensino. Então, essa criança que acaba não tendo mais o direito de pensar, ou ela cede com medo de ser repreendida, entendeu? Ou ela entra em choque e acaba se tornando mal vista. Então, na maioria assustadora, eles cedem. E quando cedem, eles vão se tornando praticamente militantes de contextos que nada tem a ver com o saber para o qual ele deveria estar sendo formado. Então, qual é o pensar de uma academia, por exemplo? Você citou aí, eu vou fazer uma faculdade de história para aprender o quê? Para aprender história. Então, como é que se estuda história? Se estuda história estudando o homem no seu tempo, de acordo com o contexto antropológico, com o contexto cultural, o contexto do que eles viviam lá, da sociedade da época. Mas eu não posso trazer isso para dentro do meu idealismo, para a minha mente ideológica e tentar contar uma nova história. Porque foi o que fizeram, pegaram a história do Brasil e contaram tudo de novo. Então, quem era terrorista no passado virou herói. E quem era lutador pelo direito do cidadão virou bandido, virou assassino, virou torturador, virou não sei o quê. Quer dizer, mudaram os conceitos, né? E hoje a gente fica até com medo de falar publicamente, como eu estou falando aqui agora, que é uma área que eu não me meto, eu falo de teologia, eu falo de história de Israel, eu falo de história, mas eu não me meto muito nesse contexto político exatamente por isso, porque já não se tem o conceito de política, de política, que vem lá do conceito grego. O Brasil não pratica esse tipo de política há muito tempo. O que se pratica no Brasil é outra coisa, que não é política. Então, professor, recentemente eu estive com uma pessoa, é um camarada muito conhecido, eu não vou citar o nome dele aqui para preservar, não aconteceu nada demais, mas o que eu vou falar, ele não está aqui para uma conversa entre eu e ele. Um camarada muito conhecido, muito respeitado, né? Um engenheiro muito respeitado, e eu também sou engenheiro. E aí ele olhou para mim assim e falou assim, botou o rosto bem perto de mim, como se fosse cochichar. Estava eu, ele, mais um outro colega que fez o IME comigo, até o primeiro colocado do IME. Aí ele falou assim, você é engenheiro, você fez o IME, né? Falei, fiz. Aí ele, pô, mas você é criacionista, né? Disseram que você é criacionista, é isso mesmo? Aí eu olhei para ele, dei um sorriso e falei assim, você é engenheiro, não é? Aí ele, sou. Você conhece alguma outra forma de se fazer coisa que não seja que elas sendo criadas? Você conhece alguma mágica de se criar, por exemplo, uma mágica de se criar qualquer coisa no universo? Você conhece, você sabe uma forma? Se você não consegue, né, ou não tem uma alternativa, como é que você acha, se você é engenheiro, sabe que você não consegue fazer aparecer uma máquina, uma construção, você não consegue fazer aparecer construções rústicas, que a engenharia, por mais complexa que seja, tudo que se faz de muito complexo em tecnologia, não se chega nem aos pés do que é a complexidade, por exemplo, do cérebro humano. E outras coisas mais que eu poderia citar. Né? A modelagem, quando você estuda física quântica, quando você estuda... você vai entrando, né, mergulhando física adentro, você vai vendo que as partículas, né, seja em física, seja em química, os modelos matemáticos mostram, ou seja, os fenômenos conseguem ser modelados matematicamente, porque a natureza tem um modus operandi
funcional capaz de se repetir em condições idênticas. E aí eu pergunto, da onde surgiram essas forças, essas ações, esses inputs, vamos dizer assim, para que tudo funcionasse na sincronia que funciona e dentro não só de estruturas micros, como o núcleo de um átomo, né, que, por exemplo, física nuclear, engenharia nuclear, estuda apenas o núcleo do átomo, toda uma estrutura gigantesca, modelos matemáticos complexos, estudos profundos para estudar o núcleo do átomo, mas também, no caso da astronomia, os planetas, as galáxias. Eu pergunto, se a gente não consegue imaginar que algo é criado, mesmo as coisas mais rústicas não podem ser criadas sem que haja uma ação sobre elas, como eu posso acreditar que o universo, que é tão complexo, seria? Aí, uma vez, vieram debochar de mim sobre isso, por eu ser também criacionista, aí eu fiz um artigo, que deve estar na internet, um vídeo, por que o criacionismo é óbvio? É porque é idiotice, né? Resumindo, querer achar que as coisas aparecem do nada, sem nenhuma ação que haja por trás, levando aquela organização, vamos dizer assim, de forças e de fenômenos para que se surja alguma coisa. Então, aí, agora eu só ver. Mas conseguiram empurrar a goela dentro, e alguns pseudo-intelectuais, porque o intelectual mesmo, ele pode até ser um pouco irônico, tal, ficar discutindo, como eu brinquei com meu colega, você conhece uma alternativa de aparecer coisas, já que você é engenheiro? Não, então você tem que ser, você é criacionista também. Quer dizer, a gente consegue ser respeitoso, brincar, pensar diferente, mas a ideologia de esquerda conseguiu criar um mecanismo que era um verdadeiro bloqueio ao pensamento conservador e às ideias óbvias, como, por exemplo, de discutir como surgiram todas as coisas. Você pode não saber, pode não ter certeza, você não precisa ter fé, nada disso, mas também você ter afirmações contundentes em base do que não é provado cientificamente de forma muito precisa, é algo meio bestial, você ter certeza científica em relação a algo que não é provado cientificamente. Aí eu pergunto para o senhor, como que a esquerda conseguiu implantar? E detalhe, se esse pensamento fosse bom, importante, consistente, produtivo, automaticamente o Brasil teria evoluído na educação. Mas não, enquanto impuseram esse modelo de esquerda, enquanto impuseram esse afastamento da questão, querendo colocar a ciência como algo ligado ao ateísmo, né? Não é o ceticismo científico, mas é o ateísmo mesmo, ou seja, a não existência de Deus, querendo mostrar que são tolos aqueles que imaginam que possa ter tido uma forma de criação divina ou qualquer outra que você queira, se você não acreditar em Deus, né? Mas que não vá dizer que tudo aconteceu espontaneamente, tá certo? Você pode dizer, eu não consigo ver Deus, então eu não consigo entender. Aí eu vou entender que você pode continuar procurando. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Se você não crê, eu digo, você continue investigando, continue procurando, que você vai ter uma resposta muito mais avançada do que você tem hoje. Tá certo? Agora, eu pergunto para o senhor, professor, como a esquerda conseguiu? Não se sabia que ela ia afundar tanto o ensino no Brasil, tornando o Brasil uma referência negativa na área de ensino básico. Mas como ela conseguiu convencer, ser implantada em um país de maioria conservadora cristã, esse tipo de fundamento que meio que colocou uma rolha no raciocínio humano, capaz de fazer com que vamos dizer assim, todo o aparato científico era quase que proibido de falar de Deus, como se uma coisa interferisse na outra. E, evidentemente, que fé e ciência são duas coisas completamente distintas e que não se atrapalham. Mas eu pergunto, como a esquerda conseguiu ideologizar, conseguiu, digamos assim, percolar, né? Conseguiu penetrar numa sociedade tão conservadora como a nossa e criar um transtorno educacional em nosso país? Eu acho que não tem como responder. Eu acho que nem eles mesmos sabem como responder isso, essa proeza que eles estão conseguindo, porque no fundo, eles usam o que eles têm. Eles culpam os outros daquilo que eles são, eles dizem que os outros fazem aquilo que eles mesmos fazem, né? Você vê, por exemplo, quando alguns desses que se destacam dentre os
os líderes do movimento, eles querem tirar férias, por exemplo, eles não vão para os países que têm o regime que eles querem implantar. Eles vão para onde? Eles vão para Miami, eles vão para Londres, eles vão para Nova York, eles vão para Paris, né? Então, eles são contra o capitalismo, mas assim que eles têm um tempinho, eles pegam uns dólarzinhos ou uns eurozinhos e vão gastar lá no capitalismo. Agora, é uma coisa interessante, porque, por exemplo, na educação antiga, a mente dos professores, que idealizavam o ensino, era formar um profissional. Por exemplo, você foi formado um engenheiro, né? Eu me formei num historiador, eu fiz história na Uniswan, depois fiz oh meu Deus, para poder dar aula, licenciatura, fiz uma pós lá com relação a conflitos árabes israelenses, enfim, para me especializar na minha profissão, não é? Na minha profissão. Então, o que é um carpinteiro? Carpinteiro, na nossa época, era um camarada que ia fazer uma cadeira. Imagina, então, ele ia lá, pegava a madeira, cortava a madeira, plainava tudo, deixava aquela madeira em condições, pegava a furadeira, furava, né? E comprava o parafuso do tamanho certo para parafusar as madeiras, a fim de que uma cadeira estivesse pronta. Depois ele mesmo lixava, ele mesmo envernizava, e ele vendia essa cadeira por X. Né? Então, quanto é que custa uma cadeira, seu fulano? Custa X. O que esse sistema moderno criou? Ele acabou com esse profissional que faz a cadeira. Ele arranjou um camarada para ganhar uma miséria só para cortar a madeira. Depois ele arranjou um que ganha uma miséria só para apertar o parafuso. Depois um outro que ganha uma miséria só para passar o verniz. E um último lá que vai vender a cadeira. Todos esses vão ganhar a metade do que aquele profissional que era o carpinteiro que fazia a cadeira. E eles acusam isso de capitalismo. Entendeu? Eu não entendo onde o capitalismo se encaixa nessa questão da produção desassoberbada, né? Porque eu sou de direita, eu creio na direita, mas eu não sou dessa direita extremista que tem trabalho escravo e tal, desse jeito não. Mas são perguntas que não dá. Você faz uma pergunta para uma pessoa dessa, eles mesmos não sabem. É a mesma coisa do cara ateu. O que é a vida? A vida é a junção de 4 elementos básicos. Né? Então, você tem que ter, para ter vida, você tem que ter espaço. Por exemplo, eu aqui estou ocupando um espaço. Se não tivesse aqui um espaço, eu não estaria aqui. Entendeu? Eu não teria como estar aqui. Eu tenho que ter uma mesa, uma cadeira, para poder estar olhando para você. E você aí tem que ter um espaço para você. Então, para que haja vida, tem que ter espaço. A segunda coisa que é imprescindível para que haja vida é matéria. Porque todos nós somos matéria. Todos nós, né, somos feitos de matéria. A terceira coisa importante é o tempo. Nós somos limitados ao tempo e cremos num Deus que não tem limitação ao tempo. Ele está acima do tempo. E a quarta e última coisa é a energia. Então, o que acontece? Nós somos matéria, que ocupamos um espaço e que temos produção de energia autossuficiente. Como é que você explica isso? Reproduz isso que eu quero ver. Faz isso cientificamente. Tenta fazer isso num laboratório. Tenta usar toda a ciência que eles têm para simplesmente explicar a origem da vida. Então, um cientista que bate no peito e diz, eu sou cientista, a ciência não tem um defensor, doutor Rubens. Muita gente bate no peito em nome da ciência, mas a ciência nunca denominou um defensor dela, porque ciência é um saber
que não tem fim. Quando você vai para o pensamento grego a respeito da verdade, a verdade era quase que inatingível, porque cada verdade que você descobria era uma verdade relativa. E a verdade absoluta, a verdade das verdades, que a Bíblia diz ser Jesus, é a verdade que liberta, né? Um texto tão usado por aí no meio político ultimamente, a verdade que liberta. Para Jesus ser a verdade das verdades, ele tem que somar todas essas verdades que são relativas nele, para que ele seja a essência da verdade, o somatório da verdade. Então, é aí que a gente entende que o conceito do pensamento filosófico não bate, não bate. Como é que você vai chegar num ferro velho? Pensa só, eles creem no Big Bang, né? Creem que houve uma explosão e, de repente, daquela explosão surgiu as galáxias, surgiu a Terra, com um mar lindíssimo, com a vegetação maravilhosa e tal, tal, tal. Muito bem. Chega num ferro velho, onde está tudo quebrado, explode uma bomba lá e vê se vai cair Rolls Royce, se vai cair BMW, se vai cair carros 0 quilômetro, tudo no chão. Experimenta isso. Experimenta milhares de vezes isso para ver. Experimenta milhões de vezes isso para ver. Então, eles acreditam nisso. Então, veja, muito mais fácil crer. Eu acho mais fácil explodir um ferro velho e sair um BMW do que explodir umas moléculas e aparecer o universo. Mais fácil surgir um BMW. E a vida? A vida. Entendeu? Uma coisa é você fazer um boneco, uma coisa é fazer, como disse lá aquele grande artista italiano, quando ele fez a sua escultura, né? E ele esculpiu num mármore Carrara, que muita gente acaba usando a expressão de forma vulgarmente, fulano é cuspido e escarrado, né? Então, olha só, o filho do Dr. Rubens é cuspido e escarrado, a cara dele, né? Porque fala cuspido e escarrado, a expressão correta seria esculpido em Carrara, que vem dos... Então, quer dizer, a criança é tão linda, tão perfeita, que parece que foi esculpida em Carrara, um tipo de mármore especial caríssimo, só para que os grandes artistas... Então, quando esse artista fez a sua obra, ele mandou ela falar, ele fala, de tanto que ela parecia ter vida, mas não tinha vida, faltava vida, né? Então, a vida é a melhor forma de você questionar esses indivíduos. Mas no movimento que a gente está vendo hoje no Brasil, a vida está sendo o menos importante. Como é que uma pessoa, sabe, que tem popularidade, que é querida, que trabalha, por exemplo, em algumas coisas de destaque, que até recebe aplausos de muita gente, vai para a televisão para desejar que um outro morra com o vírus só porque não gosta do outro? Pensa, como uma pessoa em sã consciência pode ter tanto ódio no coração ao ponto de desejar que o outro morra para ele poder ser livre do outro. Agora, essa pessoa que desejou, qual a ideologia dela? Quem é que anda desejando a morte? Pois é. São sempre do mesma linha que desejando a morte. Sempre os que desejam a morte, aliás, defendem a morte através do aborto e coisa que o vale. Agora, deixa eu fazer um comentário em cima de algo que o senhor falou, professor. Normalmente, a esquerda pensa o seguinte: o cara não pode trabalhar, não quer trabalhar, dá um auxílio para ele. Na direita, se o camarada quer comer, tem que trabalhar. Então, por exemplo, se ele não pode, tanto vale um engenheiro, quanto vale um profissional de técnico ou até um operacional, mais modesto que seja. Se ele não sabe projetar ou ele não sabe conduzir, comandar uma construção, ele pode ser, inclusive, o cara que vai apertar o parafuso, e ele tem que ser remunerado dignamente para apertar aquele parafuso, para lixar, para pintar, para fazer outras atividades, mas ele tem que trabalhar. Então, o pensamento conservador mostra o seguinte: você tem valor, e o valor é o seu trabalho.
né? Se você vai ter um salário melhor, se você quiser melhorar, você se prepara tecnicamente, você estuda, você aperfeiçoa na sua profissão, que você vai ganhar mais. A esquerda não, sempre pensa em dar, mas é dar com o dinheiro dos outros, é dar com aquilo que não são eles que estão pagando, tá certo? Sozinhos. Ou seja, eles querem criminalizar o empreendedor, o empresário que gera emprego, coisa que o vale. Né? Mas a gente sabe que esse modelo não é um modelo que funciona, por isso que eles quebram todos os países. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Por que nós sabemos, os países que foram comunistas no passado e que se livraram do comunista, como os países da Cortina de Ferro, muitos lá do leste europeu, né? Alguns que estão no comunismo ainda, ou que não estão tão profundos no comunismo, mas seguem filosofias e ideologias. Já estão abrindo para o capitalismo, né? Não, esses estão abrindo para o capitalismo, mas quanto mais fiel é o país ao comunismo, mais no fundo ele está. Mais desgraça, mais miséria, mais fome, mais baixo desenvolvimento tecnológico. Ou seja, quanto mais comunista, mais pobre, menos capacidade tecnológica, enfim, mais desgraça, menos bem-estar social, e por aí vai. Por quê? Porque isso é uma coisa muito evidente, é simples de ver num país livre como o Brasil, consultando a internet, mesmo as matérias que dão nos jornais, mas mesmo assim, mesmo com todo esse mal que causa a ideologia de esquerda em países, ou seja, quanto mais profunda é introduzida a ideologia de esquerda, piores são os resultados para os próprios nacionais daquele país. Como pode, ainda assim, haver seguidores de esquerda em países livres como o Brasil? O que o senhor acha? Eu não diria que são seguidores, eu diria que são dependedores. São pessoas que cresceram acostumadas a ganhar um pedaço de pão com mortadela, entendeu? Então, para ele... Então, malandro que quer continuar sugando a sociedade com essa filosofia, usando aqueles que precisam, né? Se você analisar Deus, por exemplo, quando ele diz assim, ó, e o homem vai comer o pão do suor do seu rosto. Então, Deus é o quê? É de direita ou de esquerda? Olha, com certeza Deus não é de esquerda porque ele não defende o aborto, ele defende a vida. Quem é de esquerda nessa história é o diabo, com certeza. Então, veja o que eu estou te dizendo. Aliás, o diabo, até mesmo aqueles que ilustram como o diabo colocam ele vermelho. Então... Aí o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim, aquele que não trabalhar, não coma. Isso é direita ou é esquerda? Isso é direita. Porque a esquerda é o seguinte, pega o que você tem e divide, mas o que é meu é meu. Então, se Deus é de direita e a Bíblia é de direita, esses camaradas têm que odiar Deus e odiar a Bíblia. Eles têm que tirar a Bíblia das escolas, eles têm que tirar Deus das escolas, eles têm que tirar o conceito do certo e errado, que nasce na família, que nasce com os pais, para que essa criança possa ser moldada ideologicamente, sem que esses conceitos atrapalhem. Então, a criança cresce robotizada, ela cresce alienada da capacidade de meditar. E aí o que acontece? Digamos, veja o quanto você estudou para que hoje você tivesse um emprego oh meu Deus, onde você trabalha lá? Banco Central? No Banco Central. Você fez prova, você fez um monte de coisa, você é doutor em economia, você é mestre em energia nuclear, você é engenheiro, você é advogado, você é economista. Olha só o quanto você estudou para que você tenha hoje condição de, por exemplo, ter um carro e ter o prazer de entrar no seu carro e levar sua esposa para comer em algum lugar. Cabe na cabeça de quem que uma pessoa que nunca estudou, que não fez nada, ela teria o direito de comer, de beber e de ter o mesmo salário que você tem. O que vai acontecer? A próxima geração que vê que você trabalhou tanto para ter esse direito e o outro não trabalhou nada e teve o mesmo direito, o que a próxima geração vai fazer? Não trabalhar também para ter o mesmo direito.
Então, vai formando um conceito de levar vantagem sem ter direito. Entendeu? Então, peraí, liberou aqui remédio de graça. Opa, eu quero. Né? No outro dia eu passei numa estrada e um caminhão tinha virado. O motorista ainda estava preso nas ferragens. E uma multidão roubando a carga de cerveja. Ninguém estava interessado em ajudar o motorista, sabe? Tu via pais com seus filhos carregando caixa de cerveja. O que esse pai está passando para esse filho? Um pensamento de quê? De levar vantagem? Aquela frase do Gerson, temos que levar vantagem em tudo. Então, a filosofia que foi implantada ao longo desses anos, graças a Deus, só na metade, por enquanto, do país, né, porque nós temos uma metade que ainda é conservadora, essa metade ela foi crescendo dentro desse conceito. Ah, fulano, você tem? Perdeu, agora é meu. Entendeu? Ele acha que isso é direito. Né? Se ele analisar no contexto dele, do que ele aprendeu, do que ele viu todo mundo fazer e se deu bem, ele vai fazer também, não é verdade? Mas se o pai trabalhou, ensinou a profissão, disse a ele como ele ganharia o dinheirinho dele e tal, então veja, então a pessoa do pai vai formar conceitos de direita. Então vamos tirar essa criança da presença dos pais, porque o ensino em si só, ele abre a mente, e mente aberta tem a ver com direita, porque a esquerda é mente fechada. Você está entendendo? Então, não é só uma questão política, ela é uma questão muito mais espiritual e filosófica do que simplesmente política. Eu vou aproveitar esse ponto da sua fala, vou fazer uma pergunta. O senhor já esteve em Israel, já esteve nos Estados Unidos, né? E quando a gente vai, por exemplo, no Egito, e vai do Egito, sai do Egito e entra em Israel, é um choque violento, né? Em termos de qualidade de vida, de segurança e muitas outras coisas, né? Israel, por exemplo, eles são campeões em prêmios Nobel, por aí vai. Estados Unidos, as pessoas tentam entrar lá ilegalmente, dada a qualidade de vida que tem lá. Sim. Então, esses dois países são dois países de excelência. Né? Pode ver que todos os dois estão na corrida para produzir vacina, são países que têm muita tecnologia, né? Suas forças militares, que são geralmente a expressão da tecnologia de um país, reflete muito nas forças militares, que é onde surge muito na tecnologia de guerra, surge muita coisa para o uso comercial, tempo de paz. Então, esses dois países são top. Existem outros, mas esses dois são top. Por quê que a esquerda tem tanta revolta contra esses países que dão bem-estar para os seus cidadãos e fazem com que cidadãos de outros países queiram entrar lá para conviver lá, especialmente nos Estados Unidos? Por que a esquerda tem tanta revolta com esses países que têm sucesso tecnológico, sucesso econômico, produz bem-estar para os seus povos, são democráticos, são países em que as estruturas democráticas deles funcionam, tem tanta revolta e tem tanto apreço por Cuba, por Venezuela no estágio que está? Por que a esquerda tem tanto apreço, defende tanto, aprecia tanto e tenta implantar no Brasil algo que está se vendo que é ruim e tem ódio desses países que são bem-sucedidos, são democracias fortes e tem toda essa afeição por países desgraçados? Por que o senhor acha que eles são assim? O que leva um grupo de pessoas, inclusive alguns se dizem intelectualizados, se dizem estudiosos, a ter tanto apreço, defender tanto países que vivem na desgraça econômica, como Cuba, por exemplo, e ter raiva dos Estados Unidos? O que é isso? Isso é algo que é, digamos assim, uma fé do pensamento, desonestidade intelectual, porque eles vão viajar não para esses países quando estão de férias. Isso eles viajam, eles vão para os países desenvolvidos. Que eles têm raiva. Né? É mau gosto, isso é problema psiquiátrico. O que é? Normal não é. Assim, não, isso é lógico, não é.
Isso não é modelável. Ou então só se a gente pegar pelos interesses. Pelo interesse dele de ganhar dinheiro, pelo interesse dele de usar a pobreza, ele depende daquilo. Só se for. Porque, do ponto de vista funcional, empresarial, os modelos desses países não funcionam. O que gera emprego é empresariado. Os estados são caros e corruptos. E o povo vive em desgraça total. Eu pergunto, por que essa relação de ódio ao que dá certo e amor ao que dá errado? Porque é muito fácil de controlar, Rubens. É muito fácil você controlar uma população desinformada, uma população que não tem escolaridade, que não tem a mente aberta para até mesmo exigir seus próprios direitos. É muito mais difícil você controlar uma pessoa que tenha competência. Por exemplo, você chega para aquele profissional lá da cadeira, do carpinteiro, e diz, olha, eu não vou pagar os R$100 que o senhor está vendendo a sua cadeira, não pago. Aí ele diz, então, eu também não vendo. E aí você fica sem a cadeira, porque ele vai valorizar o trabalho dele como profissional que ele é. Ele sabe o custo que ele teve, a mão de obra que ele teve, então ele não desvaloriza o trabalho dele, a profissão dele. Então, porque ele tem compreensão, ele tem entendimento do valor que ele tem como profissional. Mas se você pega uma multidão de pessoas e tira delas a competência de ter uma profissão digna, pelo menos, para se sustentar, essa população vai ficar à mercê das migalhas que você lançar para ela. Mas isso é novo? Isso aí veio depois de Marx. Não, não, não. Quem acha que o Marx inventou as ideias? Não, não, não. Quando você vai lá, na época dos romanos, a política do circo e do pão era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Vamos dar para o povo o circo, vamos fazer para eles um grande coliseu onde eles possam ter festa todo. Júlio César chegou a fazer um mês inteiro de festa no aniversário dele. Aí depois veio Augustus e mandou também fazer um mês inteiro. Então, o mês de julho, em homenagem a Júlio César, um mês inteiro de festa. E Augustus, um mês inteiro, que era o mês de agosto, festa para comemorar o aniversário dele. E ele jogava pão. Enquanto isso, ele tinha o controle de todos os bens, todo o ouro, tudo que os soldados pilhavam, tudo que os soldados conseguiam conquistar, ficava no cofre deles. Onde é que está o dinheiro dessa população que vive para ganhar R$600 por mês, sei lá quanto? Onde é que está? Se eles estivessem produzindo numa fábrica, a fábrica estaria dando dinheiro para o governo, estaria pagando impostos, esse dinheiro estaria circulando. Então, esse trabalhador dessa fábrica ia precisar de roupa, então já vem lá uma vendinha para vender roupa, ele ia precisar comer, já vem um armazenzinho lá para vender comida. Então, uma indústria, ela gera a circulação do dinheiro e ela é importante para uma nação. Agora, você anda no Rio de Janeiro, por exemplo, e você anda pela Avenida Brasil, parece que você está andando naqueles filmes de faroeste do passado, naquelas cidades fantasmas, com tudo fechado. E eu me lembro que aquilo ali era apinhado de escritórios de grandes empresas que tinham seus escritórios no Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro foi capital do Brasil durante muito tempo. Então, veja, a ideia de trazer uma indústria, por exemplo, para que ela produza trabalhadores, para que ela produza empregos, para que ela produza bem-estar civil do indivíduo ter o pão de cada dia com o suor do rosto dele, isso é um conceito de direita. A esquerda não produz. A esquerda quer ela ter a fábrica para ela comprar e pagar ao funcionário o que o funcionário recebe lá uma miséria qualquer, porque ela quer estatizar tudo. A ideia de estatizar tudo, de comprar tudo, de ser dona de tudo, é um conceito
né, que já vem desde os Césares, desde os impérios mais longínquos. Né? Você sabe, o primeiro cara no mundo que pensou diferente disso aí que nós estamos falando, o primeiro cara a pensar diferente disso aí foi Ciro, o imperador da Pérsia. Ele disse a seguinte frase: escravo não tem dinheiro para comprar, então vamos libertar os escravos e fazer com que eles arranjem emprego, porque com emprego eles vão poder comprar e nós vamos produzir para eles comprarem. Veja, Ciro falou isso mais ou menos 550 anos antes de Cristo. Esse pensamento foi o pensamento da Inglaterra, quando ela descobriu a máquina a vapor. Ela vai começar agora a fazer mais produtos têxteis e ela vai precisar vender mais, e para ela vender mais, ela vai lutar contra a escravidão. Então, por isso que a Inglaterra vai fechar os portos do Brasil. Aí a gente acha que a Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel para libertar os escravos. Não, não. Quem libertou os escravos foi a Inglaterra, com a lei de que ela só comercializaria com o Brasil se o Brasil libertasse os escravos e desse emprego para eles poderem ter salário para comprar. Então, foi o capitalismo. O capitalismo libertou os escravos do Brasil. Conta essa história para alguém que eles vão rir. Conta essa história lá para alguém que eles vão rir, mas vai pesquisar na história que você vai ver. Se o Brasil não cedesse o embargo que a Inglaterra fez, porque o Brasil, os maiores lucros que os grandes investidores do Brasil tinham eram nos navios negreiros. O Brasil foi o último país do mundo a acabar com a escravidão porque eles comercializavam negros para a escravidão negra. E era negro, entendeu? Da África que vendia negro da própria África para trazer para o Brasil. Então, o pessoal que acha, e era mesmo branco, escravo comprava negro, mas quem vendia os negros eram os negros de lá. Não, então, mas tinham navios que eram dos próprios negros, que comercializavam os negros, e lá eram os negros que prendiam os negros e comercializavam os negros. Na história da humanidade, o povo que foi mais escravizado foi o branco, não foi o negro. Entendeu? Então, quer dizer, só ver, o negro ele praticava a crueldade de vender outro negro para outro continente. Sim. Então, esses negros do passado que faziam isso, as pessoas, porque a escravidão, quem vendia negro era o próprio negro. E negro e branco, somos todos seres humanos. Ninguém é obrigado a gostar da pessoa mais alta, mais baixa, cabelo assim, assado, cor de pele assim. Então, o Brasil tem tudo quanto é tonalidade. E essa segregação que a esquerda tenta fazer, de querer classificar as pessoas, também é outro mal que eles causam. Agora, para a gente finalizar, professor, eu queria que o senhor fizesse uma reflexão para que todos os líderes, seja pastores, padres, líderes religiosos, professores, porque a estrutura educacional pública no Brasil, especialmente a fundamental, ensino básico, né? Ensino médio, ensino fundamental, médio, inclusive a universidade, uma universidade, nós temos que libertar as nossas universidades da escravidão ideológica, porque lá, enquanto no Exército é de direita, né? A ideologia lá é mais adequada, mas é a de direita. Eu fiz 10 anos de curso no Exército, tudo organizadinho, tudo antigo, né? Mais limpinho, organizadinho. As universidades públicas que eu estudei era quebrada, pichada, alunos faltando aula. No Exército, o pessoal não faltava aula assim, enfim. Então, nossa estrutura educacional está escravizada. E os líderes têm um papel muito grande de ensinar a juventude, vacinar a juventude, para que ainda aqueles professores que são escravos, porque foram impregnados em suas mentes acerca dessa ideologia e não conseguem se libertar, existem aqueles que vão refletir, vão mudar, e existem meus professores que não conseguem fazer muita coisa porque eles são acuados, mesmo que eles pensem diferente, porque a esquerda ela é bruta. Né? A gente vê várias vezes aí as notícias mostrando professores reclamando que foram retirados da função. Não, eu, como aluno de instituição pública, fui prejudicado por pensar diferente. Não vou detalhar aqui,
porque eu também não quero que ninguém vá atrás de quem fez isso. Entendeu? Baixou minha nota, enfim, coisas dessa natureza, e disse mesmo, porque você falou coisa que eu não, em outras palavras, que eu não gostei. Ou seja, a esquerda ela é tola e ela é bruta. Não é à toa que ela se adequa ao comunismo, que defende, e também que defende aborto, que é matar a criança no ventre da mãe. Para defender aborto, tem que ter um nível de crueldade muito fora do comum. Porque a criança ela é desconhecida, ela não tem como se comunicar, ninguém sabe que ela está ali dentro, portanto, vão matá-la sem que sequer ela seja conhecida, nem que se saiba que ela um dia existiu. Portanto, a nível de crueldade para a prática do aborto é algo muito além do que praticar um crime com um adulto, na minha avaliação, que ainda que se praticar, aquela pessoa sendo morta vai ser identificada e a partir daí pode ser apurado se chegar ao autor. Portanto, se usa-se do anonimato muitas vezes para queima de arquivo matar a criança. Então, a ideologia de esquerda é muito impregnada nos meios educacionais, especialmente os públicos. Qual mensagem que o senhor diria aos líderes de qualquer religião ou líderes de ONGs que estejam nos assistindo? O que o senhor diria assim, para como essas pessoas devem lidar com essa situação no sentido de vacinar crianças, jovens e adolescentes para que não se deixe impregnar desta ideologia que é, em seu fundamento, contrário ao pensamento conservador cristão da maioria dos brasileiros, que os brasileiros, em sua maioria, é cristão, mais de 90%, são católicos, evangélicos, espíritas, que têm um pensamento, reúnem, né, um rol de pessoas que pensam de forma conservadora, e outras religiões mais. Que mensagem o senhor daria para estes líderes, para que vacinassem as nossas crianças e instruíssem os nossos jovens para que fossem libertos de serem cooptados por essa ideologia que tanto mal já fez a diversos países, ao nosso país, e ainda quer voltar ao poder outra vez? É simples, é só eles usarem a própria inteligência que eles têm. Eles estudaram, né? É só refletir. Por exemplo, quanto se gasta no mundo para salvar o mico-leão dourado? Pensa. Qual é o proveito que aquela criança que está passando fome, que mora numa comunidade e que precisa de uma ajuda para uma escola melhor, de um hospital melhor, de umas condições melhores para poder sobreviver, ela recebe? Ela não recebe nada. Mas o mico-leão dourado, ele recebe milhões, são gastos. Para salvar a baleia azul, fundação não sei o quê, que gasta milhões para salvar a baleia azul. Meu Deus, o que é que me importa a baleia azul? Esses milhões estão sendo gastos para salvar o tigre da Tasmânia. Sabe, eu fico pensando, meu Deus, basta refletir, pensa melhor. O que vale mais? A vida humana vale? A vida humana tem que valor? Porque se eu estou querendo defender a baleia azul, mas estou querendo defender aborto, o que vale mais? O que é mais precioso? Que sentido tem? Quero defender a baleia azul, mas matar uma criança. Que sentido tem? Não, e outra coisa, eles não são evolucionistas? Se o mico-leão dourado foi extinto pela evolução, vocês não são evolucionistas? Então vamos trazer os dinossauros de volta? Traz os dinossauros de volta. Agora, mata a criança. Porque no fundo, eles têm essa questão de... Quando eles já têm o exército deles pronto, esse excedente para eles só dá a despesa. Então, há um pensamento, né? Você já deve saber desse conceito do que eles chamam aí de nova ordem mundial, de diminuir a população do mundo, porque existem muitos seres humanos inúteis. Então, esses seres humanos inúteis seriam, então, exterminados pela fome, pela miséria, pelo abandono e por tantas outras coisas. Por isso é que eu digo, na minha opinião, eu como pastor, sabe? Eu como um crente em Deus, eu como uma pessoa que acredito que Deus exista, eu não posso aceitar essas ideias como sendo corretas. Não posso.
Eu não posso me olhar diante de um Deus criador e dizer, olha o que nós estamos fazendo. Nós estamos gastando todo o nosso dinheiro para matar crianças antes mesmo dela nascer, para fazer com que o ódio das maiorias, né, que detêm o valor financeiro nas mãos, porque eles são ricos, eles têm muito dinheiro para gastar. Então, vamos gastar com o quê? Com exterminar um pouco da sociedade, para diminuir o número de pessoas, para que a gente possa trabalhar só com esses que são produtíveis, para esses que são competentes para poderem produzir mais. Mas como eles vão exigir que a população seja produtiva se a escola que eles dão é de péssima qualidade? Não é? Então, veja, a escola de péssima qualidade, o hospital de péssima qualidade, a segurança de péssima qualidade. Então, as obrigações que seriam obrigações do Estado, péssima qualidade. Agora, nas outras coisas, aí eles tentam interferir com as suas ideologias. Está tudo errado. Está tudo errado. Então, o meu apelo é que as pessoas coloquem a mão na cabeça. Meu Deus do céu, você não precisa ser um evangélico, precisa ser um católico, basta ser um ser humano, basta ter o senso de humanidade, que você vai logo perceber que uma criança vale mais do que um mico-leão dourado, pelo amor de Deus, o que é isso? Não é? Então, cuidado com essa coisa, porque às vezes, quando a gente discute esse tipo de coisa, talvez agora alguém já esteja dizendo, tá vendo? Esse homem é um assassino, ele quer matar os mico-leões dourados. Eu não estou dizendo que eu quero matar ninguém. Eu nem pensei em matar mico-leão dourado nenhum. A única coisa que eu estou colocando é uma opinião. Aliás, o que já está sendo proibido aí por aí, né? A gente já daqui a pouco não pode mais nem emitir a nossa opinião mais. Né? Se o senhor for conservador, não pode, não. Se for de esquerda, pode desejar a morte do presidente. Se for de esquerda, pode tacar coquetel molotov, aquela garrafa cheia de material combustível, quando explode, pega fogo. Pode ser black bloc, pode tacar pedra, pode lançar um rojão em jornalista, como já fizeram, inclusive matando uma vez um. Se for de esquerda, parece estar sendo liberado tudo. Agora, se for conservador, se você falar mal de um esquerdista ou de alguém que está procedendo mal, descumprindo a Constituição, agindo de forma ilegal, aí você vai ser pode ser violentado. Aí, aproveitando o gancho, nós estamos num país conservador, o povo conservador, e sendo ultrajado, acuado por um grupo de esquerda que está aparelhado a algumas instituições. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Nunca aconteceu na história desse país, usando a frase aí, né, famosa, do povo querer se esclarecer tanto. Porque antes o povo era manipulado pelas redes de comunicação, certo? Você vê, o maior rádio pertencia a uma família, a maior emissora pertencia a uma família, o maior jornal de circulação pertencia a uma família. Está quebrando. Então essa família era a mantenedora da opinião pública de praticamente 90% do país. Agora, com esse aparelhinhozinho que está aqui na nossa frente, né, a gente consegue falar para um monte de gente. A gente consegue falar. Eu tenho gente que me assiste, que mora nos Estados Unidos, que mora em Portugal, que mora na África, em Uganda, no Egito. Eu tenho gente que me assiste de lá, da Argentina, do Chile, enfim, de praticamente todos os estados. Gente que está assistindo lá. Só que lá eu não falo nada do que estou falando aqui. Né? Tanto que aqui eu não estou falando o nome de ninguém, nem partido político nenhum. Você não ouviu da minha boca citar um nome sequer de algum político ou de partido político. Né? Eu só me referi aqui a sistema, só. Sistema, e foi só o que eu falei. Agora, com relação ao alcance
Nós estamos alcançando aqui, talvez mais do que uma emissora dessa hoje tenha poder de alcançar. Eles perderam esse monopólio. Eles estão desesperados. Então, eles estão inventando um monte de história, um monte de notícia, um monte de coisa para poder manter aquele indivíduo que paga propaganda, que é o que mantém uma emissora funcionando, são os caras que fazem propaganda lá. Até que o camarada que, por exemplo, faz propaganda do relógio, ele vai dizer, caramba, eu estou gastando um dinheirão para fazer propaganda do meu relógio nessa emissora e não estou tendo lucro nenhum, porque ninguém está comprando, ninguém está vendo essa emissora. E aí as propagandas vão diminuindo. E essa emissora, sem o dinheiro que vinha do governo, né, com as portas escancaradas para poder apoiar o sistema, de repente elas estão todas quebrando. E o que está acontecendo? Cada um agora está fazendo a sua live, como você está fazendo a sua, e está botando a boca no trombone, e outros mais. E daqui a pouco os 1000 que estão te ouvindo também estão reproduzindo para outros 1000. E é por isso que o nosso país vai sair do buraco, porque está aparecendo gente que está falando o que pensa, que está botando o nome de Deus acima de todas as coisas, que está protegendo a família, ainda falando em nome da família, protegendo a vida humana acima da vida animal. Então, conceitos da antiguidade, da ortodoxia, que estão sendo protegidos hoje por esse novo tipo que a gente está vendo aí de pessoas mais esclarecidas. Então, nesse contexto, quando eu digo esclarecida, não no sentido de estudo, de capacidade, de diplomas e tal, mas esclarecida nesse sentido do que vale mais na vida. O mico-leão dourado ou o seu filho, né? Você teria coragem de abortar teu filho? Pensa no carinho que você tem por ele, né? Eu vejo meus netinhos. Eu teria coragem de abortar o meu netinho? Né? Lógico que eu não teria esse poder, era a mãe dele que tinha. Mas são coisas que não batem. Então, em nome da vida, eles pregam a morte. Em nome da paz, eles pregam o ódio. Então, tem alguma coisa errada. Então, o meu conselho para esses pastores, que às vezes até são iludidos, né? Não, ajuda a nossa campanha, que nós vamos ajudar lá a construção da sua igreja. Eu já tive muita gente, a nossa igreja fica num lugar pobre, e eu já tive muita gente que prometeu, olha, se o senhor mantiver a nossa campanha, nós vamos ajudar. Não. O voto é secreto e o povo tem o direito de votar em quem eles quiserem. Eu posso até fechar o meu voto com você, mas o voto da igreja é inegociável. Eles votam em quem eles acham que deve votar. Não tem voto de cabresto na nossa igreja. Eu não prego, não defendo de jeito nenhum. Agora, por exemplo, vou dizer isso aqui, nem sei se posso dizer, você é ao vivo, pode continuar. É pré-candidato, não é isso, né? Pré-candidato. Você é pré-candidato? Eu sou pré-candidato aqui do Rio de Janeiro, mas não entra nesse assunto, não. A ideia é para a live ser alguém veio pedir a minha ajuda para apoiar determinado candidato. Eu falei, olha, me perdoe, mas eu já tenho uma pessoa que eu já apoio há muitos anos, e é da minha íntima comunhão, da minha família, propriamente dito, e eu não posso te prometer uma coisa que eu não vou cumprir. Aí ela falou para mim, poxa, a primeira vez que eu vejo um pastor responder isso para mim, porque a maioria diz, pode deixar que nós vamos ajudar sim, na hora H lá ele vota em quem ele quer, e eu disse, não, mas não comigo não, eu falo a verdade, eu não tenho como prometer uma coisa que eu não vou cumprir, né? E que esperança eu tenho? A minha esperança está em receber o suor do meu rosto, né? Então, eu trabalhei, hoje sou aposentado, porque trabalhei esses anos todos, então eu agora tenho direito dentro da lei antiga. Na lei nova, eu já não teria direito, porque eu tenho 64 anos. Mas peguei a lei antiga. Mas sou a favor da lei nova. E se eles quiserem fazer uma nova lei
daqui para frente, eu achar que ela é boa, eu vou votar nela, independente de partido, independente da pessoa que está na frente ou está atrás, porque o meu pensamento é o melhor para o meu país, é melhor para o meu povo. O que é melhor para mim, a igreja? O que é melhor para os meus irmãos? O que é melhor para a minha família? Não é? Então, isso é importante a gente pensar na hora do voto. É em pensar numa pessoa que vai nos ajudar, não vai simplesmente pegar o nosso voto e depois voltar só daqui a 4 anos para pedir de novo o mesmo voto. A gente precisa pensar nisso, né? Que a gente tem um poder nas mãos. Agora, ver toda essa confusão que está e, na hora do voto, você saber em quem deve votar e votar com consciência diante de Deus, diante da sua própria imagem no espelho, sabe? Porque eu não posso ser condenado quando eu me olho no espelho, eu não posso ser condenado pelas minhas próprias atitudes, pelos meus próprios pensamentos, sabe? Maldito é o homem que se condena naquilo que faz. Não é isso? É a Bíblia que diz isso. Então é isso, doutor Rubens. Se deixar, eu vou falar até amanhã e tua live vai embora e teu povo não, mas já tá, quer dormir. O povo está mantendo a audiência boa. Agradeço ao senhor professor Jorge Videira, agradeço àqueles que se mantiveram conosco. Essa live está sendo transmitida pelo Facebook, mas depois nós vamos colocar no YouTube, no Instagram também, vamos fazer uma retransmissão depois pelos 3 canais. Eu tenho live toda segunda e quarta, que é transmitida pelo Facebook, Instagram e YouTube. Minhas redes são todas Rubens Teixeira Oficial, Facebook Rubens Teixeira Oficial, Instagram Rubens Teixeira Oficial, o Parler, a nova rede Parler, conservadora, Rubens Teixeira Oficial, o YouTube, meu canal é Rubens Teixeira Oficial, meu canal é conservador de direita, como eu estou sendo bem claro, estamos aqui para enfrentar esse bloqueio esquerdista que tenta impor em nosso país pela mídia, por políticos que se vendem para a esquerda e por aí vai, né? Você que assistiu até que eu peço que você compartilhe, eu peço também ao professor Jorge Videira que anuncie as redes sociais dele para que você possa ir lá e curtir também a página dele, seguir outros vídeos específicos das áreas que ele leciona, porque eu acho que isso vai ser produtivo para você. Vamos lá, professor. Se você quer saber de história, pode procurar nas minhas lives. Se você quer saber de Bíblia, pode procurar na minha live. Mas se você quiser saber de política, minha live não é você vai perder tempo lá. É o nome que está aí, ó, PR Jorge Videira. Se você entrar no YouTube, digitar PR Jorge Videira, vai achar minha live, meu canal no YouTube, PR Jorge Videira. Se você chegar no Facebook e digitar PR Jorge Videira, você vai chegar no meu perfil. Agora, se você quer ver os meus estudos, então aí a Bíblia Tem Resposta. A Bíblia Tem Resposta é um programa baseado em responder às dúvidas de todos os alunos, todos os pastores que hoje pastoreiam, que já foram meus alunos. Eu tenho o prazer de dizer, pastor Rubens, que hoje eu tenho quase 10.000 pastores que já foram meus alunos, que pastoreiam em lugares dos mais separados nesse país e lá fora também. Então, é uma honra muito grande ter sido influenciador de alguma forma e recebo o carinho dessas pessoas, o contato dessas pessoas. Por quê? Só na convenção, você já teve lá várias vezes, você vê que a gente ali forma uma média de um ano pelo outro, em torno de 200 pastores por ano são formados por ali. Nas faculdades, que eu lecionei desde a época da EPOI, na EFA, ECAD, 2 turmas por ano, em torno de 40, 50, 60 alunos eram formados por ano, né? Então, você vê, juntando toda essa turma com mais os outros seminários, as outras escolas onde eu lecionei, então, hoje eu já estou com mais ou menos 10.000 alunos e estou com um problema seríssimo, porque não tem espaço no meu Facebook, só dessa pode ser 5. E eu estou, então, abrindo a Bíblia Tem Resposta exatamente para dar espaço para essas pessoas. Então, o nome é esse aí, ó, PR. Jorge Videira. Digite isso lá e você vai me achar.
ou no Facebook, ou no YouTube, ou no Instagram, onde você digitar PR Jorge Videira, sou eu. Muito obrigado, então. doutor Rubens, pelo carinho, pelo o afeto, e a todos que estão nos ouvindo, uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, professor, pastor Jorge Videira, que também foi meu professor. Agradeço a todos vocês que assistiram, acompanharam até aqui, Você gostaram da também live. foi professor, foi aluno meu, né? Exato, exatamente. Compartilha com quem você acha que precisa ouvir o que foi dito aqui, e é sempre um prazer ter você comigo. Convido você, como eu disse, para me seguir nas outras redes, que é sempre um prazer estar aqui compartilhando com todos vocês sobre os assuntos que a gente apresenta para toda a nossa audiência. Como sempre, despedindo aí do pessoal. É isso aí, pessoal. Por um Brasil Novo, vamos virar o jogo. Um abraço a todos do Rubens Teixeira e do professor e pastor Jorge Videira. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.